DLSS 5 é uma piada. E não, isso não é só hate gratuito. É talvez um dos maiores sinais de que a indústria de games está indo para um caminho bem estranho. Porque em vez de evoluir, parece que a gente só tá regredindo. Seja no preço ou, tipo, cara, tudo hoje em dia se resume a uso de IA. IA aqui, IA ali, caramba, cara. E a criatividade humana, como que fica? No dia 16 de março, a Nvidia anunciou o DLSS 5, a nova geração de sua tecnologia de upscaling com inteligência artificial. E a reação foi bem estranha, na verdade, porque bastou um olhar rápido para muita gente perceber que aquilo ali parecia IA barata, né? Tu tá pensando que eu tô liso? A Nvidia, que se vende como uma empresa de bilhões, usando uma inteligência artificial tão barata desse jeito, né? Mas enfim, eles colocaram assim uma textura bem borrada, bem artificial mesmo, sabe? Tipo, é uma coisa bem estranha. As empresas realmente estão melhorando os gráficos ou só fingindo que melhoraram? Querendo ou não, cara, videogames sempre foram sobre evolução tecnológica, mas só que também, ao mesmo tempo, sempre foram sobre arte. Nos últimos anos, cara, parece que tecnologias como o DLSS, o Ray Tracing, começaram a mudar isso de uma forma bem sutil, talvez, mas só que nem sempre pra melhor. É claro que o realismo impressiona, né? Jogos como Red Dead 2, The Last of Us 2, Death Stranding 2, e tem ali o Resident Evil 9, cara, que recentemente, veio um gráfico, assim, muito bom. Só que, cara, aqui vai uma questão, assim, bem importante, porque realismo nem sempre é sinônimo de beleza. Existe uma diferença enorme entre você ter algo tecnicamente avançado e você ter algo artisticamente impactante. Cara, quando você pega alguns jogos antigos lá da franquia do Resident Evil, cara, você vê o quanto aquilo ali, tipo, por mais que não tenha aqueles gráficos incríveis e tal, mas só que, de certa forma, cara, aquilo ali é bem impactante. A história, o enredo, a trilha sonora, a narração como é contada, a história dos personagens, tipo, não é aquela coisa, tipo, nossa, cara, gráficos incríveis, só que é algo marcante, sabe? Você vê ali a iluminação pensada à mão, cenários construídos com a intenção, você tem ali uma direção artística clara. Aí você tem ali, por exemplo, o trabalho que os desenvolvedores fizeram em fazer aquela chuva caindo, porque, cara, hoje em dia, talvez fazer chuva seja um processo mais rápido. Mas só que antigamente, antigamente era foda, cara. Então cada sombra ali, cada detalhe, cada easter egg foi pensado de forma carinhosa, sabe? Só que agora a gente compara isso com uma imagem reconstruída por inteligência artificial, que basicamente parece que inventou pixels. Cara, é algo assim bem, sei lá, muito sem alma, sabe? Isso até parece um pouco de falta de respeito com os próprios desenvolvedores, porque, cara, imagina uma desenvolvedora passa ali com os desenvolvedores fazendo um jogo e tal, e simplesmente chega uma tecnologia que usa IA e meio que caga, cara, com todo o projeto, com todo o trabalho dos caras. É claro que toda essa nova tecnologia, né, o anúncio dessa nova tecnologia trouxe muita movimentação para as redes sociais, porque, cara, pra você ter ideia, até mesmo o CEO da Take-Two saiu em defesa, né, dizendo que a inteligência artificial jamais conseguiria criar um GTA, porque sucesso exige criatividade humana. Então, tipo, cara, é realmente complicado esse assunto. Todas essas ferramentas de IA, principalmente o DLSS, era na verdade para essas ferramentas serem uma espécie de otimização. Só que o que a gente tá vendo aqui não é uma otimização, mas sim uma cópia barata. Tipo, eu acho que nem isso, talvez. Eles estão fazendo meio que um atalho, né, para não precisar mais fazer o trabalho completo. E aí, cara, se isso virar padrão, a gente pode entrar numa era onde os jogos são tecnicamente desimpressionantes, talvez. Um pouco deprimente, né, cara, você parar pra pensar que você tá pagando um pouco mais caro pelos periféricos eletrônicos no geral, né, a memória RAM, a placa de vídeo, a placa-mãe, um processador, porque meio que tudo isso está sendo usado, né, nos data centers para a produção de inteligência artificial. E, cara, a gente tá pagando, tipo, mais caro pelo preço da memória RAM para isso. Cara, que porcaria, hein? Que merda, hein? A única justificativa que eu encontro da Nvidia fazer um lançamento de um produto tão mal feito desse jeito é porque a própria Nvidia já falou que a receita dela não é mais dos usuários comuns, aqueles usuários que compram ali para jogar o jogo, para fazer algum tipo, sei lá, fazer vídeo, seja lá o que for. Mas o lucro dela vem agora de inteligência artificial, das empresas de tecnologia. Era de se esperar, né, que uma hora ou outra a Nvidia iria meio que reduzir o seu nível de qualidade, digamos assim, para o consumidor comum. Eu acho que essa hora chegou. É claro que a gente não espera, né, não quer que isso aconteça. Empresas meio que seguindo o exemplo da Nvidia, meio que usando inteligência artificial em tudo e reduzindo drasticamente a qualidade do produto final. Porque como eu disse anteriormente, a gente vê aí, cara, jogos antigos que não usavam inteligência artificial, tudo era feito manualmente. A inteligência artificial era para ser usada de uma forma muito benéfica, tipo, olha só, o que tornaram o uso da inteligência artificial. Antigamente todo mundo, quando falava-se em inteligência artificial, eu acho que quase todo mundo tinha aquele brilho nos olhos, tipo, cara, isso é uma coisa nova. Só que hoje em dia transformaram esse assunto, esse tema, essa tecnologia em algo chato, em algo, tipo, banal, sabe? Tipo, é deprimente ver tudo, o rumo que tudo está tomando, cara, realmente é muito chato. Mas enfim, cara, eu quero saber de você, né? Você acha que DLS 5 é só o futuro? Você acha que é uma ilusão bem vendida? Cara, o que você acha, cara? Comenta aí.